Bem-vindo, bem-vinda a este momento em que estaremos realizando um estudo sobre a responsabilidade do ser humano pela saúde planetária. Para que o nosso foco fique melhor dirigido ao que vai ser dito, eu vou compartilhar com você algumas imagens através de um slide. A responsabilidade do humano pela saúde planetária. A responsabilidade implica na capacidade de avaliarmos as consequências das nossas ações e tomarmos decisões conscientes para alcançar os resultados e objetivos propostos. Diante dos acontecimentos atuais, o humano tem tido ciência dessa responsabilidade? Ou podemos dizer que tem tido atitudes irresponsáveis na e com a natureza? Nós temos visto enchentes, furacões, tufões, secas, calor excessivo, frio excessivo. Mas você pode estar perguntando, e o que que isso tem a ver com as essências do campo de consciência da natureza? Sou Margarete Monteiro de Barros, psicóloga há 50 anos, terapeuta floral há 29 anos, autora de livros, juntamente com Maria Ângela Araújo e Maria Grilo, sobre as essências florais Filhas de Gaia, professora autorizada por este mesmo sistema a ministrar cursos. Sou associada à SP Flor desde 2018 e estarei aqui neste momento com você, dando continuidade ao estudo de onde o ser humano se perdeu da responsabilidade planetária, onde se desconectou da percepção do que é natureza. Vamos buscar? Inicialmente, a gente precisa saber quais são os elementos da natureza, não é mesmo? Porque como ter consciência sobre o que estaremos tendo ação se não soubermos o que é? Temos a água, o solo, que é composto por partículas minerais e matéria orgânica, água e ar, na composição deste solo. A matéria orgânica resulta da decomposição dos restos dos animais e das plantas. E aí nós já temos, né, um exemplo de que na natureza já há uma cooperação entre os seus próprios elementos. A água e o ar preenchem os espaços vazios entre as partículas sólidas. E todos esses elementos também compõem o nosso corpo. Bom, essa é uma citação. Eu fui atrás de informação para saber que elementos compõem o nosso corpo. E de verdade eu fiquei surpresa de verificar que nós temos, em média, 60 elementos compondo o nosso corpo. Elementos que pertencem, inclusive, à tabela periódica. Temos o oxigênio, o hidrogênio, gás carbônico, zinco, fósforo, ferro, cálcio e mais um tanto de outros, assim como bactérias que compõem a nossa flora intestinal. Todos os seres, né, cooperam entre si. E essa cooperação segue um contínuo, não para, né? Porque estamos todos vivos. Temos, por exemplo, a respiração, que eu acredito que é um exemplo dos mais conhecidos, desde lá os nossos estudos no ensino fundamental. A respiração. Nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. As árvores, ao contrário, inspiram gás carbônico e expiram o oxigênio que nos é útil. Então, a percepção do humano, ela é urgente para que haja uma reefetivação da saúde planetária. Vamos ver. O que que teria trazido o ser humano, ou o que traria, melhor dizendo, o que traria o ser humano
ao retorno da percepção de que ele é responsável e que existe uma interdependência entre tudo e todos, entre a água, o ar, os seres vegetais, animais, nós seres humanos e, obviamente, a responsabilidade de humano nessas trocas. A informação intelectual, por si só, não tem sido suficiente para a conduta coerente e persistente ao cuidar da saúde planetária, tendo o ser humano como parte integrante. Da onde que a gente vê que essa informação intelectual não tem sido suficiente? Mídia, reportagens, artigos, fotos, pesquisas, estão aí nos mostrando, né, a quantidade de lixo, o excessivo uso de plásticos e a não reciclagem adequada, mares e rios contaminados, animais marítimos e dos rios morrendo por ingestão de plástico, ou mesmo fora dos rios, né? As aves nas praias e nós mesmos temos tido pesquisa que mostram nanopartículas de plástico no nosso corpo. Então, o que que seria necessário para esse retorno da percepção da nossa consciência, da percepção de que somos responsáveis pela saúde planetária, que somos coparticipantes? Vamos atrás de o que já é conhecido através das colocações e abordagens das essências de campo de consciência. Nossa saúde depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Isso segundo o Dr. Bach. Eu coloquei aqui um pequeno esquema para que a gente entenda como este modo de pensar, os sentimentos e as emoções se correlacionam aos nossos comportamentos. Nós temos vivências. Vivências diretas ou indiretas. Diretas quando somos sujeitos das ações e percebemos o efeito das nossas ações. E significamos essas ações como boas, ruins, positivas, negativas. E temos também a vivência indireta, através da observação de pessoas que se comportam e do efeito do comportamento dessas pessoas no ambiente como um todo. Essas vivências, sejam diretas ou indiretas, geram crenças. As crenças mobilizam pensamentos. Os pensamentos, eles têm ação sobre nosso corpo e eles vão mobilizar emoções. Essas emoções que têm uma existência desde as eras primitivas do ser humano e atualmente estão no nosso cérebro reptiliano, né, a parte mais antiga do nosso cérebro, elas, além de mobilizarem modificações do nosso corpo e a gente ter aprendido a nomear, e isso ter um efeito sobre o comportamento, elas também participam da formação de sentimentos, que advém do significado, das experiências, mais as emoções que tenhamos vivido na situação. Todo este conjunto vai possibilitar uma ação, que é o comportamento. E este comportamento vai ter um efeito em outras pessoas, nas relações e na própria natureza. Esse comportamento, essas ações, esse efeito dessas ações vão gerar novas crenças ou vão gerar reforço da crença já existente. Há um- uma questão, vamos assim dizer, que eu andei aqui encontrando, que na formação, então, dessas crenças, tudo aquilo que advém de informação na cultura faz parte, né? Muitas vezes, antes de uma vivência direta, nós temos uma informação. E dessa informação, uma que existe em todas as culturas e que tem um efeito muito grande na cultura, são as histórias da criação do mundo. Você pode considerar como verdade, como um mito, como um arquétipo.
A questão aqui não é essa discussão, mas é o fato de que existem, e em todas as culturas. No nosso caso, advém do que está descrito na Bíblia, no Velho Testamento, que é uma herança da cultura judaica que teve tanta influência na cultura cristã, é uma das que mais predomina aqui no nosso país. É, temos no Egito temas indígenas brasileiras, temos também uma influência, mas aí ainda menos, né, ou menor na nossa cultura, são de descendência afro, e são muito importantes também. Temos na Índia os maias, e todas essas, elas têm em comum alguns fatores que são os que atuam, vamos assim dizer, na responsabilidade eh, do nosso, das nossas crenças, eh, do nosso conhecimento, da nossa vivência. Nesses fatores, nós temos os pontos em comum. Um princípio cuidador, que é um Deus ou deuses que geraram a criação. Nessa geração da criação, inclusive do próprio planeta, existem leis que são as que colocam ordem no caos. E há um propósito nessa criação. Para a morada dos seres, para a glória do Criador, de onde advém os ritos e as religiões, e a manifestação da ordem cósmica através da nossa ação de cocriação no planeta. E que, na verdade, deveria ser, eh, na medida que estivéssemos ligados a uma informação que nos é passada, que é de que fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. A tradição judaico-cristã, então, repetindo, foi a que teve maior influência na formação da legislação, da moral e assim do nosso pensamento e ação na sociedade. A informação de que fomos criados em imagem e semelhança de Deus nos traz o conhecimento e a possibilidade de vivência de uma razão que possibilitaria discernimento nas nossas ações, o livre-arbítrio, a possibilidade de amar e de co-criar. No entanto, vamos ver o que o Dr. Bá diz. É, como seres, né, como filhos do divino, e tendo a perfeição em nós, viemos a este mundo simplesmente para podermos perceber nossa divindade. Deste modo, todas as provas e experiências por que passamos não nos derrubam, pois através desse poder divino tudo é possível. Bom, repetindo, viemos para podermos perceber a nossa divindade. Andamos percebendo? E por que que não seríamos derrubados pelas provas e experiências? Por termos a possibilidade dos aprendizados, sejam essas vivências consideradas positivas ou negativas. No entanto, cada ser humano foi se afastando deste propósito e, portanto, da consciência do divino em si e do divino que em alguma parte somos, identificando-nos mais e mais com o corpo e a materialidade do mundo e adoecendo assim os nossos relacionamentos e a nós mesmos e a nossa relação com o mundo. A primeira fala do Dr. Eduardo Bach, e essa agora é uma fala minha, da Mariângela e da Maria Grilo no livro Mobilizando Virtudes no Cotidiano. Com este afastamento, o ser humano hierarquizou a sua relação com a natureza e com os seres que aqui vivem, incluindo outros humanos, de uma forma que o ego ficou no topo dessa experiência, dessa vivência. Assim, nesse afastamento de si, propiciou a incoerência do humano em querer bem-estar enquanto destruía a natureza e afastava-se de si mesmo. Estabeleceu, melhor dizendo, uma estrutura em que o ego está no topo, contaminando
toda a relação com a natureza e com o próximo e perdeu-se da dinâmica da mandala, da interdependência com a natureza, que ao invés de ego, deveria ser eco. Vamos pegar o caminho do Dr. Byington. A simplicidade da cura se encontra na natureza e nas virtudes que ela nos oferece. De início, pela época em que o Dr. Bach viveu, havia uma ideia sobre como as flores, como as essências atuavam na emoção, na, no despertamento das virtudes que pertencem à alma do humano e que ele tinha se desconectado. Com a caminhada do conhecimento e da participação de outras ciências nos nossos conhecimentos, hoje nós temos os florais definidos como essências do campo de consciência da natureza. Não é agora, neste momento, a discutirmos esse caminho ou este conceito. Vamos seguir. Dr. Bach, podemos procurar as falhas do nosso temperamento e eliminá-las por meio do aperfeiçoamento da virtude oposta. Então, aqui não seria acabar com o medo, mas propiciar o aparecimento, o despertamento de uma virtude oposta, a coragem ou o amor, dependendo da vivência da pessoa, né? Qual a virtude pode estar enclausurada, pode estar adormecida? A coragem, o amor. E quando a gente eh, toma, né, uma essência do campo de consciência que mobiliza o despertamento da coragem, por exemplo, Mímulos do Bar, enquanto a coragem acende, o medo entra numa estabilidade. Até porque não é eliminar o medo, que em alguns momentos ele é fundamental para o aviso de que há uma ameaça. O discernimento e o fortalecimento desses valores da alma nos lembram do ser divino e eterno que somos, aliam-nos à fonte criadora e ampliam assim a nossa consciência, a nossa percepção psíquica, facilitando a percepção das escolhas, das atitudes coerentes com os grandes valores da alma em nosso cotidiano. E tendo a possibilidade de perceber quais ações não são coerentes. E aí podemos mudar. E é neste movimento que a terapia floral nos auxilia mobilizando as virtudes também inerentes ao ser divino, expressões do amor naquele que anseia reencontrar seu ser em sua realidade multidimensional. Então, sendo terapeutas florais, sabemos que a atuação das essências do campo de consciência da natureza, os florais, se dá por ressonância entre o campo de consciência da natureza e o momento psíquico e emocional da pessoa que as utiliza. As atitudes são saudáveis, então, quando o propósito da alma está integrado à personalidade. E essa integração se dá através do despertamento das virtudes. Assim, o terapeuta floral, numa ação isenta de julgamento, acolhe o interagente e pode auxiliá-lo na busca desse novo modo de viver, indicando, né, quais as essências de campo de consciência são pertinentes àquele momento. As virtudes inerentes à alma, quais são? Porque serão estes os elementos que participarão da ressonância neste encaminhamento, né, da terapia floral. Nós teríamos respeito, fraternidade, cooperação, compaixão, coragem, gentileza, amorosidade, responsabilidade e muitas outras, que a gente pode ficar aqui por muito tempo descrevendo, inclusive ações corretas. Que movimento de dor ou ilusão afastou o ser, o interagente, dos valores de sua alma e propiciou cegueira diante dos efeitos da sua ação na natureza agora vivenciada. Na vivência da irresponsabilidade, qual ou quais virtude ou virtudes pode ou podem ser acionadas e propiciar o momento de despertar a personalidade deste ser para os valores da responsabilidade? Muitas vezes,
A desconexão da paixão, do perdão, da fraternidade, auxiliou a desconectar-se também da responsabilidade. Assim, a gente vai elegendo qual o caminho, né, de quais essências ele vai precisar para a expansão da sua consciência. O que é a expansão da consciência? É um termo que engloba muitos significados. Por exemplo, a percepção da multidimensionalidade de ser e da vida e suas manifestações. Inclusive, aqui agora nos importa falar da percepção de sermos natureza, a retomada da percepção de que somos um ser divino que faz parte dessa multidimensionalidade, sairmos do piloto automático das nossas ações no mundo da matéria, ou seja, deixarmos de agir como ahn, zumbis ou bois de manada, como dizemos, sem termos discernimento qual o efeito da nossa ação sobre o mundo, sobre a relação com o próximo, ou qual o efeito da relação desse próximo em minha vida, se está ou não pertinente aos meus valores. Lembrar de que somos e podemos nos responsabilizar por nossas escolhas e criações, e o ser no mundo alinha suas escolhas ao propósito da alma através do princípio da coerência, como já dissemos. Quanto mais o terapeuta floral tem iniciado o autodespertamento, maior ressonância também haverá entre as pessoas envolvidas no processo, ou seja, terapeuta e interagente. O autodespertamento, a expansão da consciência, coloca o terapeuta floral como um ajudador ressoante no processo de despertamento das virtudes da outra pessoa, né? Se ele já tem o despertamento dessas virtudes, ele vai perceber a ausência ou a presença através do que o interagente relata. Quando ele descrever para o interagente como se processa a ação das essências do campo de consciência, que é através da ressonância, vai também então agrupar essas duas questões, o despertamento das virtudes mais a informação, e assim possibilitar a possibilidade da percepção da interação do humano com a natureza e, consequentemente, sua responsabilidade no processo. Então, é um caminho de despertamento da alma, da percepção deste despertamento e da informação. Agora nós podemos retomar a nossa pergunta inicial. Quando nos perdemos de nossa conexão com a natureza e, consequentemente, da responsabilidade pela saúde planetária? Quando nos desconectamos do divino que é em nós, manifesta em nossas virtudes, parte integrante de nossa alma e das ações coerentes. E assim agindo, ou seja, desconectados, nos adoecemos. E adoecemos nossa relação com a natureza e com todos os seres que nela convivem. E nesse adoecimento fez parte a nossa irresponsabilidade. Então já sabemos o retorno. Buscar o autoconhecimento e o exercício de ações coerentes com o despertamento das virtudes inerentes à nossa humanidade, retomando o divino que há em nossa humanidade. Este é um convite. Vamos? Antes de terminar, ao fazer o estudo, eu me lembrei, provavelmente por ressonância, que existe uma essência do campo de consciência co-criada por Maria Grilo, do Sistema Floral Filhos de Gaia, que diz o seguinte: benditos sejam aqueles que ousam ver os próprios caminhos com os olhos do Espírito, que é a bromélia estrela. Facilita a escolha consciente, coerente e responsável das atitudes e movimentos que, passo a passo, constrói nosso destino e nosso caminho da vida. Pequenas escolhas definem para onde vai o vetor da nossa vida. Obviamente que raramente o terapeuta floral indica uma única essência do campo de consciência no processo de despertamento das virtudes necessárias ao momento do interagente. Usualmente é feito ou indicado um composto personalizado, onde vão estar é,
Essências do campo de consciência pertinentes, inclusive uma auxiliando a outra, como nós dissemos no caso da responsabilidade, que às vezes é necessário despertar a compaixão, despertar o autocuidado, despertar o autoamor, para que então também o despertamento da corresponsabilidade aconteça. Ou indicar um composto já formatado por algum sistema floral que também vai ter e propiciar o mesmo movimento no ser que busca ajuda. Eu espero que este momento das informações trazidas aqui possa auxiliar você, como me auxiliaram nesse estudo, para a nossa percepção da necessidade do autoconhecimento para aprimoramento da nossa responsabilidade pela saúde planetária. Agradeço a todos, um abraço, até outro dia.